Marx definiu a história desde o ponto de vista em que a humanidade, parte material do universo material, deu o passo decisivo, a partir do qual já não pode retroceder. Para satisfazer suas necessidades materiais, os homens criaram um sistema de produção baseado na propriedade privada, e dentro desta divisão de trabalho, num sistema de classes. Uns possuindo os meios de produção e outros a força do trabalho. Estabelecendo relações dentro desse sistema, os seres humanos produziram, além de bens materiais, uma superestrutura de instituições e códigos morais que, por necessidade, refletiam as relações de classe no nível da produção material. Enquanto as instituições legais e políticas expressavam e executavam a vontade da classe proprietária, os sistemas morais e religiosos racionalizavam seus privilégios e fomentavam nos trabalhadores o cumprimento voluntário desses sistemas. Segundo Marx, o processo assim iniciado seguiria um curso do qual não se poderia desviar. A sociedade posteriormente dividir-se-ia ainda em massas exploradas e exploradoras. Estas, por possuir os meios de produção, ditavam os termos e condições de trabalho, e, ademais, estavam em condições de impor desocupação e indigência àqueles que se rebelassem. Obrigavam os trabalhadores a produzir excedentes, ou seja, bens que não seriam utilizados pelos proprietários e que estes comercializavam. Nessa posição vantajosa, insistiu Marx, os capitalistas, como foram denominados os proprietários dos bens de capital, jamais considerariam já possuir o suficiente. Com ilimitada avareza imporiam mais e mais esforços excedentes aos trabalhadores, com fins de lucro, e reduziriam os salários ao nível de mera subsistência com o fim de acumular dinheiro. Jamais renunciariam voluntariamente ao acúmulo de riqueza e privilégios, até que essa inexorável tendência fosse detida pelos trabalhadores. Estes não poderiam resistir, como também a pequena burguesia e os intelectuais, porque seriam absorvidos gradualmente pelas duas classes, a de explorados e exploradores. Uns poucos ascenderiam à classe dos proprietários. A maioria, porém, cairia no proletariado. Os ricos se enriqueceriam mais e os pobres continuariam se empobrecendo. Foi assim, de acordo com Marx, que surgiu o capitalismo, segundo um curso predeterminado, produzindo ricos proprietários de fábricas e massas empobrecidas. Marx denominou essa versão da história de científica, impondo aos acontecimentos e instituições, com todas as suas variáveis complexidades, uma dialética que o filósofo Hegel havia desenvolvido para explicar o processo das ideias desde os planos inferiores aos superiores. Segundo a concepção de Hegel, uma vez iniciada, toda a linha de pensamento, tese, se estende demasiado longe. Sua própria lógica em desenvolvimento alcança um ponto onde, em vez de revelar verdades adicionais, torna-se falsa. Nesse ponto é confrontada com sua antítese, seu contrário lógico. Desse choque entre a tese e a antítese surge uma nova síntese, ideia que compreende a verdade essencial de ambas, porém qualitativamente distinta das duas, já que está num plano superior de realidade. Nesse plano converte-se em uma nova tese, e o processo se reinicia e prossegue até o infinito. Hegel, como lógico, desenvolveu essa modalidade até sua plenitude, a razão pura, que interpretava como forma básica de realidade. Marx, como materialista, não se ateve à razão pura. O que fez com a dialética foi aplicá-la a acontecimentos e instituições, de tal maneira que colocou a história do passado como síntese, projetando-a inexoravelmente no futuro. Assim, julgou-se capaz de predizer com exatidão científica que sob o capitalismo a exploração dos trabalhadores atingiria, com o decorrer do tempo, um extremo intolerável, o extremo onde os salários chegariam ao nível mínimo de subsistência e onde os proprietários exigiriam, ainda, um excedente comercializável que denominou mais-valia. Com o acúmulo progressivo de bens sem compradores, o sistema produtivo se deterioraria. Nesse ponto a dialética da história se concretizaria numa revolução, com a expropriação dos expropriadores. Os trabalhadores apoderar-se-iam dos meios de produção e toda a superestrutura de ideias e instituições que haviam imposto racionalizado o poder da classe proprietária seria derrubada, sendo substituída por outra, que refletiria a nova ordem. Seria estabelecido, então, o socialismo, etapa inferior do comunismo. A exploração terminaria, e o Estado organizado como ditadura do proletariado teria que exercer duas funções coercitivas: fazer com que cada pessoa obtivesse uma compensação justa por seu trabalho, e defender essa nova ordem da contra-revolução. Logicamente, todos os elementos reacionários teriam que ser reeducados ou liquidados, realizando-se a revolução mundial, ora num país, ora em outro, e na medida em que o capitalismo fosse amadurecendo, o funcionamento da lei inexorável desembocaria no comunismo. O Estado, cessada sua razão de ser, desapareceria e, em uma sociedade sem classes, cada um produziria de acordo com suas necessidades.
Marx, o revolucionário, qualificou de ciência infalível essa forma elaborada por Marx, o dialético. Essa ciência infalível, se bem que fosse impossível de ser provada em qualquer sentido científico, e menos ainda sua projeção no futuro, deveria ser acreditada. Por outro lado, essa interpretação econômica da história não aceitaria nenhuma antítese, pois Marx negou-se a aceitar que sua tese admitisse o desafio de uma antítese corretiva, refutando, assim, a oportunidade de que a porção muito genuína de verdade nela contida fosse levada a uma síntese superior, inquistando-a, com essa sua negativa, no plano de um dogma coercitivo, que permanece até hoje. Esse dogma infalível diz aos comunistas como devem encarar todas as situações e como interpretá-las, aclara as lições da história, explica as leis econômicas e políticas que propiciaram o surgimento do capitalismo, as forças que conduzirão inexoravelmente à decadência desse sistema e ao estabelecimento do socialismo. Generaliza todos os conhecimentos científicos, descobre as leis universais do desenvolvimento e as leis mais gerais da natureza, da sociedade e do pensamento. A infalibilidade da ciência infunde-lhes um sentimento de superioridade, pois o camarada que sabe que a história está do seu lado tende mais a desprezar do que a temer aqueles que procuram obstar suas atividades. O materialismo dialético e histórico impõe um princípio simplificador à recalcitrante e dolorosa complexidade da vida. Porém, mais importante ainda, o socialismo científico convida os povos, em nome de um grande futuro humano e em companhia da vanguarda revolucionária, a correr grandes riscos. Entretanto, segundo a ciência infalível, tais riscos realmente não existem, porque o resultado já está determinado e é infalível. Poderão fracassar inumeráveis projetos intermediários, porém o risco final de haver trabalhado em vão é nulo. A possibilidade da teoria marxista é de utilidade para os comunistas, o mesmo sucede com suas ambiguidades, que proporcionam aos dirigentes do PC um amplo campo de manobra. Quando uma política resulta infrutífera, fracassada ou deixa de ser útil, as pessoas com ela identificadas são acusadas de interpretar incorretamente o marxismo, sendo imediatamente punidas. As rivalidades entre a elite dirigente, a nomenclatura, sempre se resolvem da mesma forma. Ao vencedor cabe definir a linha correta e punir seus rivais revisionistas e desviacionistas. Como instrumento capaz de incutir nos comunistas zelo e flexibilidade, capaz de dividir e confundir os não comunistas e captar aderentes, seria difícil encontrar algo mais poderoso que uma ciência que seja, ao mesmo tempo, infalível e convenientemente ambígua.